Agora vamos falar do entendimento da questão saúde, família, doença. Primeiro eu vou conceituar e daqui a pouco eu vou tecer alguns comentários. A doença ela não pode ser compreendida apenas por meio de medições fisiopatológicas, pois quem estabelece o estado de doença é o sofrimento. Olha aí. A dor e o próprio paciente, juntamente com a família. Olhem como isso é forte, né? O estado de doença, ele também é estabelecido pelo sofrimento, pela dor, pelo paciente e pela família. Vamos lá dar um exemplo. Eu gosto sempre de dar esse exemplo nas minhas aulas, para a gente ter um entendimento maior sobre essa questão da saúde, família, doença, que é uma questão importante e uma questão sensível. Porque, como eu já falei para vocês, a gente entra num modo tão automático de trabalho que a gente esquece de observar essas questões sensíveis, tá? Porque a gente é formado mais para as questões técnicas, né? Mas a gente também tem que observar as outras questões que acontecem ao nosso redor. Vou dar um exemplo. Seu João, até ontem. Seu João já é aposentado, mas era um idoso ativo. Seu João saía, ia no mercado, voltava, ajudava a família nas questões rotineiras, das questões do dia a dia, nas tarefas do dia a dia. Exercia o seu autocuidado. Fazia tudo. Era um idoso ativo. Só que ontem à noite, seu João foi na cozinha, o chão da cozinha estava molhado. E aí seu João caiu. E nós sabemos que um dos fatores do envelhecimento é o enfraquecimento dos ossos, podendo levar à osteoporose. Então, uma queda que numa pessoa mais jovem não vai causar nenhum prejuízo, no seu João, que já é idoso, pode causar alguma emergência ortopédica ou até uma fratura. Seu João foi diagnosticado com fratura de fêmur. Teve que passar por cirurgia e agora vai ficar acamado. Então, seu João agora vai ficar dependente dos familiares e de um profissional cuidador de idosos. Gente, isso é devastador para o idoso. Pensem só. A pessoa que até ontem era ativo, fazia tudo e a partir de hoje vai ficar acamado. E agora? Agora, a questão da fratura já foi resolvida, né? Já foi feita a cirurgia, estou falando entre aspas. Mas e agora o psicológico do seu João? Seu João, ele não pode agora desenvolver algum sinal ou sintoma da síndrome do paciente acamado? Ele pode desenvolver uma depressão, uma lesão por pressão, ou algum outro sinal e sintoma. E os familiares do seu João, que agora vão entrar em sofrimento, já estão em sofrimento, né? Desde o evento, desde o acontecido, que foi a queda do seu João. Só que cada familiar do seu João, ele vai apresentar uma maneira diferente de demonstrar seu sofrimento. Alguns vão se fechar no seu próprio mundinho, outros vão ficar mais tristes, outros vão demonstrar de maneira mais agressiva. E tudo isso, nós, como profissionais, cuidadores de idosos, temos que ter o entendimento de todas essas alterações que vão acontecer, tanto com o seu João que caiu, como com os familiares do seu João. Então, nós temos que estar sensíveis no nosso dia a dia a todas essas questões, certo? E não levar só para o lado pessoal. Ah, hoje cheguei no plantão na casa do seu João e achei que a filha não me deu um bom dia alegre, como ela sempre fala comigo, com alegria. Hoje ela estava um pouco mais recolhida e eu já estranhei. E será que é comigo o problema? Não, gente. Nem sempre as coisas são com a gente. Aquela filha está sofrendo.
Seu João ontem estava mais alegre no plantão, mais conversador. Hoje ele vai estar mais apático, mais recolhido. Tem a questão da doença. Tem a questão desse evento traumático que aconteceu. A questão da mudança de vida. Como a vida do seu João e da família mudou em 24 horas, ó. Como a vida girou, não foi? Então, tudo isso nós temos que ter um entendimento. Agora vamos falar sobre o entendimento do papel do cuidador. Fatores essenciais do profissional cuidador de idosos. Nós já falamos sobre as funções do cuidador, agora vamos falar sobre 3 fatores que são essenciais para o profissional. Primeiro fator, organização. Quando a gente fala de organização, a gente vai falar de organização de medicações, organização da alimentação, banho, organização da rotina em si. Um exemplo. Eu chego hoje e vou preparar a alimentação do seu João. Mas eu tenho que saber do que eu vou precisar para preparar aquela alimentação. Quais os alimentos, os utensílios, até o tempo que eu vou precisar para preparar essa alimentação. Tudo isso faz parte da organização. Já falamos lá sobre a questão das medicações, que também dependem da nossa organização. Organização da medicação, dos horários, da administração e, inclusive, da nossa anotação no livro de evolução. Organização com tudo que diz respeito ao seu João. Utensílios, roupas que ele usa, roupa de cama. Tem que lavar a roupa do seu João hoje? Não tem? A roupa está arrumada? Os utensílios que eu uso no dia a dia, seu João é acamado. Eu tenho tudo que eu preciso para o banho no leito do seu João? Será que aquele sabonete líquido acabou? Ainda tem? Ou eu já vou ter que falar com o familiar para realizar a compra? Tudo isso faz parte da minha organização. Organização do tempo no plantão, tempo para realizar todas as tarefas que dizem respeito ao plantão. Tanto as questões técnicas, quanto a questão do bem-estar do idoso. Eu tenho que tirar um tempo para conviver com esse idoso, para conversar, para dar atenção. Outro fator essencial no que diz respeito ao profissional cuidador de idosos é a atenção completa. Gente, quando a gente fala de atenção completa, a gente fala muito da questão da segurança, não é? Segurança do idoso é responsabilidade nossa. Então, quando eu chego na residência, eu tenho que ter atenção a essas questões. Como eu já falei para vocês, a gente vai falar muito sobre o curso, muito no curso, sobre essa questão da segurança. Atenção àquele chão. O chão está seco, é aquela área de convívio do meu idoso está limpo, o chão está seco. Atenção à questão de corrimão, de barra de apoio. Falo de novo da questão dos tapetes, certo? Atenção se aquele idoso tem alguma patologia psiquiátrica e precisa de atenção na questão de manter portas e janelas trancadas, manter qualquer material ou utensílio que ofereça perigo, eu tenho que manter longe desse idoso. Então, tudo isso a gente tem que estar ligado, viu? E, como terceiro fator essencial do profissional cuidador de idosos, cuidado com tudo do idoso. Isso aí a gente já começou a falar desde o início lá do nosso capítulo, mas vamos continuar falando ao longo de todo o curso, tá? Tudo que diz respeito ao idoso é minha responsabilidade.
Tudo, começando pelos utensílios, a alimentação, medicação e até a atenção ao idoso é minha responsabilidade. Quando eu falo de utensílios, tudo que o idoso usa, gente, desde a escova de dentes que ele usa, até as bacias que eu vou usar no banho no leito. Roupas de uso, fralda, roupa de cama. O espaço onde aquele idoso vive e convive. Limpeza dos espaços. Certo? Preparo de alimentação. Ou seja, tudo que diz respeito ao idoso é minha responsabilidade. E eu estou repetindo isso porque eu quero que fique muito gravado, ó, na mente de vocês para que a gente não esqueça. Certo? Agora nós vamos falar sobre o envelhecimento, o processo de envelhecimento e os fatores ligados ao envelhecimento. Vamos lá. Vamos conceituar o processo de envelhecimento. O processo de envelhecimento a gente pode conceituar como um processo progressivo. Progressivo, gente, eu acho assim que fica bem fácil, né, esse entendimento, porque é um processo que não para, ele só vai evoluindo e progredindo. Nesse processo ocorrem alterações biológicas, alterações no corpo, né? Alterações funcionais. Quando a gente fala de alterações funcionais, a gente pode estar falando também de alterações motoras. Alterações psicológicas, que com o passar do tempo tendem a determinar uma acentuada perda de capacidade que o indivíduo possui para se adaptar ao meio ambiente. Ok? Esse conceito de processo de envelhecimento, eu achei ele bem simples, mas ele é um pouco vasto, né? Mas a gente tem que ter um entendimento que é um processo que não para. Certo? Do momento que a pessoa iniciou o processo de envelhecimento, ela só vai progredir. Certo? E vai apresentar. Pode ser que apresente alguma evolução em alguns fatores, mas também algumas dificuldades. Por exemplo, nas alterações funcionais e motoras. São alterações que a gente pode perceber a olhos vistos, né? Dificuldade para andar, dificuldade para sentar, às vezes dificuldade para levantar. A gente pode notar isso nos idosos, não pode? Vocês vão notar que muitas vezes o profissional cuidador de idosos, ele é contratado apenas para auxiliar o idoso nesse sentido. No sentido da função motora. Auxiliar o idoso a andar, mesmo aquele idoso que já anda com andador ou com muletas, mas necessita de auxílio, e lembrem-se que dentro das nossas funções nós também vamos estimular sempre o nosso idoso, né? Estimular, orientar e supervisionar. Essas três palavras devem estar sempre aqui, ó, na nossa mente. Ah, meu idoso, ele não tem nenhuma outra alteração, certo? Nenhuma alteração biológica, né? Que tenha um grande empecilho para a vida do meu idoso. Mas ele tem alteração motora, ele tem dificuldade para andar. Ele já anda com andador. E aí eu, como cuidador, vou ajudar o meu idoso, certo? Nas coisas básicas do dia a dia. Levantar, tomar banho, deitar, levantar da cama, andar, mas sempre estimulando a independência desse idoso. Ok? Psicológicas, né? Alterações psicológicas. Lembra quando a gente falou lá no início que uma das nossas funções é conforto e bem-estar? E aí, nas alterações
psicológicas, eu vou estar estimulando o meu idoso a quê? Com o que eu posso estar estimulando a função neurológica e psicológica desse idoso? Com leituras, músicas, conversas, ser um bom ouvinte. Tudo isso, gente, eu posso estar melhorando a vida do meu idoso, estimulando as funções psicológicas e neurológicas dele. E nas alterações biológicas, que a gente pode estar falando de patologias ou doenças, eu também vou estar auxiliando. Como? Medicações na hora certa, dosagem certa das medicações, alimentação, higiene, sinais vitais, certo? Quando eu vou aferir os sinais vitais do meu idoso, né, eu vou estar detectando se esses sinais vitais estão dentro da normalidade ou já estão fora da normalidade. Vou falar com vocês um pouco dos indicadores do envelhecimento. Nos indicadores do envelhecimento, a gente sabe que aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, ele considera o indivíduo idoso a partir dos 60 anos. Então, nós temos algumas alterações no corpo desse indivíduo. A gente já começa a observar, certo? A partir dos 60 anos, ou até um pouco antes, a gente já começa a observar algumas alterações. Eu vou dar somente alguns exemplos aqui, tá bom? Pele. Quais são as alterações que a gente pode notar na pele do nosso idoso? A pele do idoso, ela tende a ficar fina, ressecada, certo? Por isso que é uma pele que necessita muito de hidratação. A gente vai ver quando chegarmos no capítulo de banho no leito, que a hidratação é um fator super importante para o bem-estar dos nossos idosos. Essa pele também tende a ficar um pouquinho mais solta, mais flácida, porque o idoso começa a perder a gordura do tecido subcutâneo, então ela fica mais solta. Vocês vão notar que é uma pele mais solta, além de fina e ressecada. Se o idoso já tem a pele muito fina, todo cuidado tem que ser do profissional de cuidador de idosos, né? A gente vai hidratar muito bem essa pele e ter todo o cuidado para não termos o quê? Nenhum tipo de lesão nessa pele. Porque às vezes esse idoso ele já tem alguma doença crônica que agrava essa lesão, como diabetes, em que o nosso idoso tem dificuldade nos fatores de cicatrização. Outro indicador do envelhecimento é o cabelo. O cabelo tende a ficar mais fino, mais ralo e também ficar branco ou com uma coloração acinzentada. Também os homens, principalmente, tendem a perder, né, mais cabelo. Isso a gente também consegue notar a olhos vistos. Altura. Quando a gente fala de altura, a gente nota que o idoso ele tende a andar mais encurvado. Por todas as alterações na coluna, às vezes esse idoso ele já tem alguma doença na coluna e aí ele tende a andar mais encurvado, certo? E também essa coluna, ela tende a ficar mais retraída. Então, essa altura, ela vai diminuir. Ossos, alteração nos ossos. Quando a gente fala de ossos, a gente vai falar da fragilidade óssea, que é comum nos nossos idosos. E essa fragilidade óssea leva à osteoporose, certo? A gente já citou hoje, não é? A questão da segurança e dos acidentes domésticos, como quedas, e que podem levar à fratura, não é? Dos ossos dos nossos idosos, porque ele já tem como alteração esperada a fragilidade óssea. E também, com a fragilidade óssea, pode vir a osteoporose. A gente pode falar também das alterações dos sentidos. Com a idade,
os sentidos eles tendem a ficar diminuídos. Por exemplo, a audição. O idoso ele tende a ouvir menos, a audição é diminuída. A visão, né? Além da diminuição da visão, ainda vem as doenças decorrentes da idade na visão. Os sentidos, olfato, tende a ficar diminuído, certo? Há uma coisa bem lembrada agora, que eu lembrei aqui. O idoso, uma das alterações também é a diminuição da produção de saliva, certo? Quando a gente for estudar obstrução de vias aéreas por corpo estranho, a gente vai falar muito dessa situação da diminuição da saliva e alterações na deglutição, que são alterações do envelhecimento. Tá falando ainda de sentidos. O sentido tátil, ele tende a não sentir mais, certo? Quando alguma coisa passa na pele. Falamos de cérebro e sistema nervoso, aí a gente lembra das funções cognitivas, que serão diminuídas. O idoso ele perde um pouco da capacidade de pensamento, decisões, a capacidade motora. Tudo isso a gente pode estar incluindo nas funções do cérebro e sistema nervoso. Ok? Vamos lá. Agora a gente vai falar do Estatuto do Idoso. Quando a gente fala do Estatuto do Idoso, a gente vai falar da Lei 10.741 de 2013 para conhecimento, certo? Essa lei diz que defende que é dever do Estado e o direito do cidadão o idoso ter proteção em seu processo de envelhecimento, como proteção à saúde e à vida. Assegura os direitos para pessoas de 60 anos ou mais. Quais são esses direitos? Direito à vida, direito à liberdade, né? Tem até uma coisa que eu sempre comento com os alunos aqui na sala de aula, quando a gente fala do direito à liberdade. O idoso ele tem direito de ir e vir. Às vezes a gente está na rua, aí passa um idosinho, né, sozinho do lado da gente, e a gente diz, poxa, para onde ele está indo? Sozinho, né? Mas, gente, a gente tem que entender que eles têm o direito de ir e vir. Eles não podem ficar presos à residência, certo? E ninguém tem o direito de prendê-los. Respeito à dignidade, respeito à alimentação, saúde, educação, cultura, esporte e lazer, profissionalização e trabalho, previdência social, que a gente fala, quando fala de previdência social, a gente está falando de aposentadoria, assistência social, habitação e transporte. Aí nos slides vocês vão ver todos esses direitos bem configurados, bem ilustrados. Aí vocês terão um entendimento maior, se bem que é uma coisa bem simples de se entender. Então, quanto ao Estatuto do Idoso, é esse resumo que eu quero que vocês tenham um entendimento. Ok? Vamos falar de 4 patologias que acometem os nossos idosos. 4 principais patologias que acometem os nossos idosos. Lembrando que ao longo do curso, nós iremos falar de várias outras patologias, como patologias neurológicas, psiquiátricas, patologias cardiovasculares e ortopédicas. Mas agora, como introdução às patologias, nós vamos falar das 4 principais que acometem os nossos idosos.
ok? Vamos falar das doenças relacionadas ao envelhecimento. O envelhecimento, ele geralmente vem acompanhado de algumas complicações de saúde. Lembram que a gente falou anteriormente que o envelhecimento, ele é progressivo. Ele não para. Então, ele pode vir acompanhado de algumas complicações de saúde, que podem ser mais frequentes, principalmente quando os cuidados e atenção ao idoso são negligenciados durante o processo de envelhecimento. Olha a importância, né, da nossa profissão, do profissional cuidador de idosos. São cuidados simples, vocês vão notar isso ao longo do curso. Cuidados simples que a gente vai estar evitando tanta complicação, gente. Sabe, o profissional, o cuidador de idosos, hoje em dia, ele é de suma importância para todo indivíduo acima de 60 anos, eu acho que tem que ter o acompanhamento de um profissional cuidador de idosos. Porque é o profissional capacitado para evitar certas complicações e doenças. As doenças relacionadas ao envelhecimento são chamadas doenças degenerativas. E nós separamos algumas delas aqui. Vamos falar da primeira, né? Que é o diabetes. Para as pessoas que já trabalham como cuidadores, eu tenho sempre esse exemplo em sala de aula. Como eu falei para vocês, nós temos o profissional que é o cuidador domiciliar, né? Que não é certificado, mas que já trabalha como cuidador. E nós sempre nos nossos cursos presenciais, nós temos esse profissional fazendo curso com a gente. E aí eles sempre dão exemplos de idosos em que eles trabalham ou já trabalharam que têm diabetes, tá? São idosos que precisam muito da nossa atenção, tá? Paciente que tem diabetes ou idoso que tem diabetes, a gente tem que ter uma atenção redobrada, principalmente porque em diabetes nós temos duas emergências, a hipoglicemia e a hiperglicemia. Vamos lá conceituar o diabetes. Síndrome metabólica. Quando a gente fala em síndrome, toda síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, ok? Então, o diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla. Por que de origem múltipla? Porque o diabetes pode ser genético, né? Pode depender da genética, pode ser por causa do estilo de vida, pode ser também autoimune. Tudo isso eu vou explicar para vocês ao longo desse capítulo. É uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina. Insulina é um hormônio, né? Produzido pelo pâncreas, caracterizado pelas altas taxas de açúcar no sangue de forma permanente. Isso é o diabetes, tá? O que a gente tem que ter em mente desse conceito? Que a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. O pâncreas é um órgão do corpo, tá? E esse açúcar, certo? Que fica de forma permanente no sangue, ele pode ser tanto produzido pelo fígado, tá? Por via endógena, que é produzido pelo corpo pelo fígado, ou ele pode ser fornecido ao corpo por via exógena, pela alimentação, certo? Pela alimentação moderna, pelo estilo de vida moderno que a gente tem. Agora vamos aos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que é o diabetes, né, da infância e adolescência. Mas hoje em dia, né, com os estudos, a gente também já viu que foram detectados diabetes tipo 1 em adultos, tá? É o
tipo de diabetes que surge desde o nascimento, sendo considerado uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? Vamos lá? Só um minutinho que eu pulei o slide aqui. Doença autoimune é quando o próprio corpo produz a doença. As células de defesa do corpo atacam esse corpo. Isso é a doença autoimune. Então, o diabetes tipo 1 surge desde o nascimento, sendo considerado uma doença autoimune, já que nesse caso o próprio sistema imune ataca as células beta do pâncreas, responsáveis por produzir insulina. Eu acho que com esse conceito de diabetes tipo 1 ficou bem claro, né, pra gente. O próprio corpo, né, as células de defesa do corpo atacam o próprio corpo, mais precisamente as células beta do pâncreas. E a gente sabe que o pâncreas é o órgão responsável pela produção de insulina. Ok? Diabetes tipo 2. Quando a gente fala de diabetes tipo 2, a gente fala de genética e estilo de vida. Principalmente estilo de vida. Por quê, gente? Porque a genética, ela pode estar presente, mas ela só vai... como é que eu posso falar para vocês? Ela só vai desenvolver a doença se eu for lá e apertar aquele gatilho. Como que eu posso apertar esse gatilho? Com o meu estilo de vida. Tipo 2. Perda da resposta à insulina que o pâncreas produz, no qual o corpo cria uma resistência. O corpo ele vai criar uma resistência a essa insulina que o pâncreas produz. E aí, criando essa resistência à insulina, a ação dessa insulina vai ser diminuída. Dessa forma, vai ter o acúmulo de glicose na circulação. Esse pâncreas ele não vai conseguir retirar essa glicose lá da circulação para colocar nas células. Por isso, essa glicose vai estar sempre alta no sangue. Ok? Agora nós vamos falar dos 2 eventos que são considerados emergência nos nossos idosos em diabetes. Hiperglicemia. O que é a hiperglicemia? É o excesso de glicose no sangue. Lembram que eu falei para vocês, quando a gente conceituou diabetes, principalmente diabetes tipo 2, que o pâncreas ele já produz pouca insulina, como no diabetes tipo 1, ou então, no diabetes tipo 2, que esse corpo ele fica resistente à insulina. Então, essa insulina ela não consegue mais retirar essa glicose do sangue para colocar nas células. Então, na hiperglicemia, nós vamos ter o excesso de glicose no sangue. Quais os sintomas da hiperglicemia? Poliúria, que é o excesso de urina. Polidipsia. Desculpa, gente. Polidipsia, que é a sede aumentada. Dores pelo corpo. Dormência, principalmente, nas pontas dos dedos e nos dedos das mãos e dos pés. Nas extremidades, nós vamos ter dormência. Formigamento nas pernas. Visão, a visão pode ficar turva ou embaçada. E prurido nas regiões genitais. Prurido é coceira, tá? Só para a gente ter um entendimento melhor. Outro evento em diabetes e que também pode representar uma emergência para os nossos idosos é a hipoglicemia. O que é a hipoglicemia? Hipoglicemia, gente, é a baixa dessa glicose no sangue. Geralmente, a gente pode caracterizar a hipoglicemia quando a glicose está abaixo de 70 miligramas por decilitro.
Os sintomas da hipoglicemia são tremores, suor. Esse suor da hipoglicemia, quem já presenciou pode concordar comigo que ele tem uma característica própria, é um suor frio e pegajoso. Quando você toca na pele da pessoa, você sente que ele é pegajoso. Calafrios, confusão mental, tontura, taquicardia. O que é taquicardia? Aumento dos batimentos cardíacos. Fome aumentada, náusea, enjoo, ok? Sonolência, visão embaçada, dor de cabeça, sensação de formigamento nas extremidades. E em casos mais graves, esse idoso pode apresentar crises convulsivas e inconsciência. Tá? No nosso curso presencial, nós temos, como parte, né, da grade curricular, provas práticas. E sempre na prova prática eu dou um caso de um idoso que está inconsciente, mas não por uma hipotensão, o idoso inconsciente por uma hipoglicemia. E é bem interessante. Continuando. Aparelhos mais utilizados para verificação de glicemia, certo? O aparelho mais comum é o glicosímetro. Um aparelhinho portátil e que nós, quem já trabalha na área como cuidador domiciliar, deve conhecer o aparelho que é o glicosímetro comum, certo? O glicosímetro comum é composto pelo aparelho em si. Nós temos a fita para medição da glicemia, não é? Nós temos também as lancetas, que são utilizadas para quando vai se coletar o sangue, para colocar na lanceta, ou para colocar na fita de glicemia, desculpa. 2 tipos de lanceta. Claro que quando eu vou verificar a glicemia, eu vou estar paramentada com luva, certo? E vou ter também algodão. Temos também o Libre, que é um aparelho relativamente novo, mas que já está disponível no mercado. É um aparelho que é utilizado durante 14 dias, colocado geralmente na face anterior do braço. Esse aparelho ele tem um sensor que vai medir essa glicemia ao longo do dia e vai enviar alertas, tanto para um aparelho do próprio Libre, quanto para um aplicativo de celular. Ok? Pacientes diabéticos geralmente têm uma prescrição médica para verificação da glicemia. Dependendo do médico, essa verificação pode ser recomendada de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, sempre antes da alimentação ou antes da administração da insulina. Agora nós vamos falar da seringa de insulina, das seringas de insulina. Nós temos a apresentação das seringas. 30 unidades corresponde a 0,3 ml, 50 unidades que corresponde a 0,5 ml e 100 unidades que corresponde a 1 ml. Aqui alguns exemplos de seringa de insulina. Tenho aqui nas minhas mãos uma seringa de 100 ml, de 100 unidades, e uma seringa de 30 unidades. Lembrando que a insulina
insulina ela é medida em unidades internacionais. Por isso que a seringa também tem essa medição em unidades internacionais. Alguns lembretes sobre a seringa de insulina. A seringa de insulina de 30, 40 ou 50 unidades internacionais, no módulo vocês estão vendo UI, são graduadas de uma em uma unidade internacional. Então, gente, quando a gente pega a seringa, cada risquinho das seringas de 30, 40 e 50 unidades, cada risquinho corresponde a uma unidade internacional. E a insulina é prescrita em unidades internacionais. Um exemplo de prescrição de insulina. O médico coloca lá, se glicemia acima de 250 miligramas por decilitro, administrar, isso é uma situação hipotética, é só um exemplo. Administrar, vamos supor, 8 UI, unidades internacionais de insulina. E aí você vai contar 8 pontinhos na seringa e vai aspirar. Tá? Porém, nós temos que ter atenção que algumas seringas de 30 unidades internacionais, ela pode vir subdividida em 0,5 UI. Então, nós temos que ter atenção para isso, que pode acontecer da seringa de 30, cada pontinho ser equivalente a 0,5 unidades internacionais e não a uma unidade internacional. Já nas seringas de 100 unidades internacionais, que é a seringa maior, a escala de graduação, que é cada pontinho desse, ele equivale a 2 unidades internacionais. Algumas seringas de 100 virão graduadas em uma unidade internacional cada pontinho, mas a grande maioria pode vir graduada em 2 unidades internacionais. Então, a gente tem que ter atenção quanto a isso, tá? Cada pontinho pode ser equivalente a 2 unidades internacionais. Por que a gente tem que estar atento a isso, gente? Porque se a gente errar um pontinho desse, a gente pode dar insulina a mais para o nosso idoso e levar ele à hipoglicemia, que é uma emergência, não é? É uma emergência para os nossos idosos. Então, a graduação das seringas, toda essa graduação é muito importante para nós, profissionais cuidadores de idosos, que somos responsáveis pela administração da insulina. Lembrem-se que lá no início, quando eu falei de administração de medicações, eu falei que o profissional cuidador de idosos ele está habilitado somente a administrar medicações por via oral e via subcutânea. Lembrem-se disso. E a questão da administração de insulina é uma responsabilidade muito importante e muito grande. Por isso, eu lembro novamente, uma das características do cuidador de idosos é a nossa responsabilidade, tanto a nível emocional como responsabilidade técnica.